Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Quanto tempo você conhecia o cara? Que cara? Morto? Mas eu não conhecia ele. Pai, olha. Peraí. Pessoal, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast Bora Fazer Cinema. Meu convidado de hoje é meu amigo Vanik Correia, ilustrador, quadrinista e arte educador. É isso aí. Antes de começar, quero informar que esse podcast é um oferecimento da Escola de Teatro Adote, uma escola onde eu faço parte, que eu faço aula de teatro, né? Formação de atores. Ela fica ali na Avenida Planalto, na Vila Planalto, na Avenida Ana América, número 500. Vou deixar o endereço aqui do Instagram e o WhatsApp para você entrar em contato lá com o Daniel, beleza? Se você quiser, você pode fazer uma aula experimental lá, é muito bom. Já estou lá 6 meses e não me arrependo. Vanik, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, meu querido. Boa noite. Me fala um pouquinho da sua formação. Assim, antes, você fez uma faculdade de artes cênicas. Não. Desculpa. Artes cênicas é você. Não. Verdade. Sua formação é Artes visuais. Hoje não se fala mais artes visuais, né? Fala artes, né? Mas antes de você entrar na faculdade, você já desenhava? É porque assim, minha caminhada, vamos dizer assim, como ilustrador eu tenho 20 anos já de caminhada, né? Como ilustrador. Mas eu comecei a ilustrar mesmo profissionalmente foi quando eu quando eu voltei, eu morei em Florianópolis, né? Saí do quartel, eu servi 3 anos, aí saí do quartel e inventei com os amigos de ir embora para Florianópolis, fiquei lá 9 meses. Aí quando eu voltei para Campo Grande, isso foi em 2004, 2005, por aí, eu fui trabalhar no jornal. No jornal aqui, me ligaram, Vanik, tá precisando de trabalho? Foi assim, algo assim, milagroso. Correu atrás de você. Aí o trabalho correu atrás de mim, eu fui trabalhar no jornal. E foi legal porque foi uma experiência que eu conheci como que funciona o jornal. Cara, eu não tinha ideia de como é que era o jornal, né? E eu fui entender como é que funcionava o jornal e me colocaram assim numa posição assim, olha, essa aqui é a sua mesa, sabe mexer com Photoshop? E, tipo, eu nunca tinha mexido com Photoshop de verdade, sabe? Nunca tinha mexido. Aí eu falei que sim. Porque tem uma coisa que eu comecei a aprender que é uma parada assim, que primeiro você diz que sim, depois você vai atrás. Depois você corre atrás. Isso, depois você corre atrás. É uma coisa que eu aprendi, fui aprendendo até com ilustração, depois eu conto essa parte aí. E aí eu fiquei lá, cara, no jornal, acho que de 2 a 3 anos. Fiquei no jornal. E eu comecei a ilustrar para as páginas do Arte e Lazer, né? E, assim, algumas questões, como o Dia da Saudade, ou assim, eram pautas bem específicas. Mas a minha função lá era trabalhar com fotografia. Mas você desenhava já no tablet naquela época ou não era no papel? Cara, como é que era? Era no papel. Era no papel, escaneava e comecei a colorir no Photoshop. Foi assim, na época, todos os meus amigos que ainda ilustram hoje, eles também aprenderam a mexer no Photoshop, aprenderam alguns dispositivos lá dentro do Photoshop, porque não tinha internet, né? Do jeito que tem hoje, né? Os tutoriais não existiam dessa forma que existem hoje. Então a gente foi aprendendo aos poucos como é que trabalha com Photoshop, né? Hoje eu não largo o Photoshop, é muito complicado eu entrar num outro programa hoje, porque faz muitos anos que eu trabalho só com Photoshop. Você nunca trabalhou com Corel? Eu também não sei se o Corel serve para isso também, para ilustração. Para o que eu faço, do jeito que eu faço, o Corel não é para isso. O Corel ele trabalha com vetor, né? A matemática é diferente da matemática do bitmap, né? Enfim, são coisas bem diferentes e muito específicas para se conversar num podcast, né? Mas assim, e nesse momento eu comecei a aprender a mexer com Photoshop. E eu aprendi a mexer com Photoshop porque eu tinha que mexer também com fotografia. Eu tinha que manipular a fotografia. E o mais legal é que quem saiu do trabalho e deixou lá o Photoshop para eu usar, né? Deixou os actions do Photoshop. O que são os actions? Se apertar algumas teclas de atalho, ele vai ajustar já a foto do jeito que tem que ser. Então, o cara já deixou de um jeito em que só você apertar a tecla, ele já mexia ali. E o Photoshop ele favorece você nesse sentido. Se você imagina que você vai fazer algum tipo de aplicação na fotografia que é repetitiva. Então, tem que ser
são 10 fotos, você vai fazer a mesma coisa na fotografia. Então o Action, ele serve para ajudar você a apertar uma tecla, a imagem aumenta, diminui, e ela colore, descolore, e fecha e salva. Sabe assim, salva e fecha. Aham. Então tem essa possibilidade no Photoshop, né? Que é tipo Então, uma automação. é uma automação. O Action é uma automação. Então, assim, eu aprendi lá, há muitos anos atrás já, aprendi lá como é que se fazia isso. Eu comecei a adaptar isso para o meu trabalho também. Então, hoje, por exemplo, eu uso atalhos no Photoshop que eu nem olho para o teclado. Eu só trabalho, então não olho para o teclado e não fico clicando também lá nas ferramentas para poder usar, porque eu aprendi a desenvolver a técnica de atalhos para não poder me enfiar nisso. Né? Hoje o seu trabalho é 100% Photoshop. 100% Ou você Photoshop, usa cara. outro aplicativo, outro programa? Não, para ilustrar não. Para ilustrar, eu vou usar Acrobat, por exemplo, Reader, eu vou usar algum outro da Adobe mesmo, do pacote da Adobe. O Illustrator. Então, é que o Illustrator, ele é um Photoshop melhorado, vamos dizer assim, porque ele trabalha com vetores. Então é diferente. É diferente do Photoshop. Mas também você consegue desenhar, você consegue colorir, consegue fazer 3D também. E o Photoshop também tem a opção de você fazer 3D, de você fazer extrudar. O negócio tem como você fazer também animação dentro do Photoshop, cara. Ah, legal. Photoshop, você avança assim... Cara, eu faço as animações no Photoshop. Recentemente comprei um pacote de Action que ajuda... Você pega uma imagem, você clica nela e ela faz assim, ó. Entendeu? Uhum. Então existem esses actions no Photoshop, assim como tem no After, assim como tem naquele outro programa de... Como é que é o nome que vocês usam também aí, pô? Da Adobe. Não vou lembrar agora. Enfim, aí baixei, por exemplo, tem o Sony Vegas, aí tem o DaVinci, né? Eu uso o DaVinci. O DaVinci eu baixei para testar também, gostei pra caramba. Né? Eu falei, puxa, que legal, esse programa é muito bacana, bom. cara. Muito eu usava o Premiere, agora só uso o Isso, DaVinci. era o Premiere que eu tava querendo falar. Enfim, eu nem sei se nosso áudio tá ok aqui também. Não, tá ok. Pô, Tá eu ok tô, lá, eu você tô consegue monitorando aqui. consegue não. monitorar, né? Tá, aí você trabalhava... Depois eu quero voltar nessa questão de você colocar ações no Photoshop, que eu tenho um assunto interessante para entrar com você, mas Massa. agora vamos falar sobre a sua formação. Você trabalhava no jornal. Isso, perdão, vamos voltar lá na... Podcast é assim mesmo, a gente vai A e gente volta, vai, a gente começa a fazer pergunta, isso. vai e volta. Então, assim, eu estava trabalhando no Jornal Estado e, na época, eu não estava na faculdade. E dali eu fui trabalhar num estúdio de animação do Josué Júnior, do Jota, Animatronic. Na época, a Animatronic era um dos primeiros estúdios a trabalhar com 3D para propaganda aqui em Campo Grande, né? Então, o Jota ele desenvolveu bastante esse lado. Hoje ele não trabalha mais com isso, mora em São Paulo e tal. Mas, assim, aí ele desenvolveu do Jota. Depois da Animatronic veio a Render Brasil, né? Do Fábio Flecha. Você trabalhou com o Fábio? Não. O Fábio, Ah, tá. o Fábio saiu da Animatronic, montou a Render. Ah, E depois, legal. uns anos depois, eu fiz um trabalho para eles, na verdade, né? Pro Fábio Flecha, né, cara? Fábio Aí Flecha eu é muito bom, viu? conheci o Denis, conheci o Ferpulha, conheci a galera que trabalhou com o Jota, que também estava trabalhando. Depois foi trabalhar com o Fábio Flecha, né? Então, assim, aí a minha primeira tablet eu comprei do Denis Feliz, né? A primeira tablet foi dele que eu comprei. E o mais legal é que depois no futuro, eu comprei a primeira Cintiq minha, comprei do Denis Feliz também, que tinha comprado do Ferpulho. Então, foi uma família, né? Mas o que é, assim, eu sou totalmente ignorante nesse assunto, tá? Tablet, beleza. O que é Não, Cintiq? antigamente a tablet ou a mesa digitalizadora era uma coisa que você riscava e saía no computador, né? Isso era uma mesa digitalizadora que a gente chamava de tablet. E depois que veio os tablets que são da iPad, por exemplo, né, da Samsung, aí a gente meio que trocou os nomes. Ah, tá, entendi. Entendeu? Para não confundir. Então, hoje são mesas digitalizadoras ou display interativo. Então, o display interativo é aquele que você viu lá em casa, lá. Aquela tela, é uma tela de 21 polegadas, em que eu desenho direto na tela. Então, eu não utilizo mais o papel. Eu desenho direto na tela. Então, tem pontos de pressão e ela simula o papel, simula pincel. É diferente. Porque, por exemplo, assim, eu vejo assim, escrever com lápis é diferente de escrever com caneta. Sim. Entendeu? Eu sinto essa diferença. E ainda mais eu lembro que, não sei se você foi com você assim, quando era do primário,
A gente só podia escrever de lápis. E a gente, não, quero crescer logo para escrever de caneta. E quando a gente começou a escrever de caneta, cara, eu achei muito esquisito. Existe essa diferença do papel para você escrever na mesa digitalizadora ou não? Ela tem uma tecnologia que deixa... Não. Primeiro que a gente nunca vai chegar, eu acredito, que numa tecnologia do papel para o digital. Tanto que, assim, é porque a ponta da caneta, ela também gasta, assim como o lápis. Então, chega uma hora que você precisa... Ó, meti a mão de novo no microfone. Vai lá. Chega uma hora que você precisa trocar aquela ponta, né? Então, assim, aquela pontinha ela precisa ser trocada. E, cara, imagina se tivesse a mesma textura que o papel. Você ia trocar constantemente. Entendi, verdade. Entendeu? Então, assim, ela é uma película de plástico ali, uma película de acrílico, e ela gasta menos. Tanto que, assim, nas pontas, você simula, por exemplo, tem uma que é mais de papel, tem uma simulação de papel na ponta dela, tem uma simulação mais de, como se fosse pincel. Eu tenho 4 tipos de caneta lá, uma que simula aquele aerógrafo. Enfim, então, são vários tipos de tecnologia. Né? Mas assim, o meu cérebro já se adaptou à tecnologia. Então, quando eu trabalho no papel, eu não vou ficar com temor de voltar para o digital. Eu trabalho nessas mídias confortavelmente. Então, eu não preciso ficar... eu não tô gostando, eu desenhei no papel, e agora como é que vai fazer? Não tem mais isso, porque são muitos anos de trabalho, de prática também, né? Então, voltando lá. E depois que eu tava fui pro estúdio de animação, e aí, cara, a gente depois fundiu o estúdio de animação com a Casa Marte, que era uma produtora. Casa Marte era uma produtora, tinha o Morandi e tal, tinha uma galera lá. Eu conheci o Leco também, tinha uma galera que hoje não... Cada um tá num canto, né? E aí eu fui para casa, uma produtora, trabalhar com animação. Acho que eu fiz uma animação lá. Depois eu conheci o Ezequiel também, fui fazer animação com o Ezequiel. A gente fez animação do Sol da Mac. É tudo animado no 2D, cara, só que no papel. Depois passava pro digital. Foi assim, foi uma coisa bem diferentona, porque eu nunca tinha feito de verdade. Eu só era curiosão, né? E aí surgiu a oportunidade de ir para São Paulo fazer um curso de animação. Aí eu fiquei um mês inteiro em São Paulo fazendo um curso de animação. E depois, quando eu voltei, eu falei, cara, eu vou trabalhar para mim. E aí saí da produtora e comecei a correr atrás de trabalho. Eu peguei e fiz um portfólio, formato 12x12, formato de um CD, imprimi na gráfica e saí atrás de trabalho, cara. Eu parei mas isso aí, porque você tem formação universitária. Isso, mas antes você não cheguei na faculdade. Ah, beleza. Não cheguei na faculdade. Aí eu fui numa agência de publicidade e aí lá os caras me aceitaram, que é Brasileto. Hoje... Quantos anos você tinha nessa época? Cara, eu ia ter uns 21, 22 anos por aí. 23, no máximo. 22 anos aí no máximo. Cara, então você correu atrás desde cedo, né? Desde cedo eu acho que seria com 16 anos. Não, muito cedo. Cara... eu entrei no cinema com... agora, né? Faz 6, 7 anos que eu tô no cinema, entendeu? Com 30 anos, assim. Não, mas eu acho que, assim, é questão de amadurecimento também. Só que, assim, eu me achava o cara, né, mano? Me achava o desenhista. E só quando eu entrei na faculdade que eu vi, cara, eu preciso muito aprender muita coisa, tá ligado? Então, assim... a faculdade, quando eu entrei na faculdade, entrei na Federal... na FMS. A FMS, eu vi que eu precisava aprender muita coisa. Por quê? Porque eu só sabia desenhar, cara. Eu não sabia me relacionar direito com outras pessoas. Eu não sabia... apreciar outros tipos de obras de arte. Então lá a gente aprendeu escultura, aprendeu mexer com machetaria, a criar material, tipo criar papel, cara, fazer papel reciclado. Então, a gente aprendeu muita coisa. A questão, assim, isso é curiosidade para quem pensa em fazer artes. Eles não te ensinam a desenhar lá, né? Geralmente o cara que já entra numa universidade dessa, nesse curso, ele já entra sabendo desenhar, pelo menos... Cara, olha, eu não aprendi a desenhar na faculdade, mas eu tive
tarefas, exercícios que tinham desenho no meio. Entendi. Mas assim, aqui nós vamos te ensinar a desenhar um braço, um torso. Não tive isso. Mas a gente teve o incentivo na Federal, né, de fazer muitas coisas, cara, de trabalhar com muitas coisas. Então, a primeira vez que eu mexi com máquinas de marcenaria foi na Federal, cara. Pô, máquinas e máquinas para você mexer, cortar madeira, de você trabalhar com a madeira, só na Federal. Esse curso de artes, ele é muito amplo, né? Bastante. Muito amplo. Aí, no caso, por exemplo, eu fiz a minha formação, a primeira foi produção multimídia. Lá eles ensinam um pouco de programação simples, um pouco de fotografia, um pouco de vídeo, de áudio. Aí o aluno depois ele vê e se especializa. Eu acho que no curso de artes também é a mesma coisa, tem várias matérias e depois o aluno escolhe para onde ele quer ir, para esse lado. Você, que no caso quer ilustrador, não sei, tem cara que pintura em tela, tem também essa aula lá? Tem também, tem. Aí tem até animação, tem fotografia, entendeu? Legal. A gente não aprofunda, cara. A gente não aprofunda, mas a gente pincela todas as artes, cara. Então isso que é legal. Porém, eu não fiz bacharel. Eu fiz licenciatura para me tornar arte educador. Então, aí a gente vai mais profundamente nos teóricos do ensino de artes. A gente vai ler bastante também essa questão da teoria da prática de artes na sala de aula, né? Tanto que hoje eu revisito, por exemplo, livros, revisito algumas técnicas para poder trabalhar em escolas. Eu vou em escolas ministrar oficina de desenho, eu ministro com meus colegas de faculdade. Recentemente eu fiz uma oficina para a CEMED, né? Para professores de arte, para ministrar a minha técnica de desenho e poder também levar um pouco das histórias em quadrinhos, né? O que é história em quadrinho, para dentro da sala de aula, fazer exercícios práticos do jeito que eu fui desenvolvendo ao longo desses anos, né? Então foi bem bacana a experiência. Para quem está começando agora, que vai assistir esse podcast, que quer seguir esse caminho, Qual dos caminhos? ilustrador. Ah, tá. Tá? Porque depois eu quero entrar no assunto de ilustração para cinema. Legal. Tá? Por isso que eu trouxe a Vossa Senhoria para cá. Entendeu? Você tem muito conhecimento disso e eu acho que a gente pode passar um pouco desse conhecimento para quem quer trabalhar com ilustração dentro do cinema, escrever livros, porque grandes filmes também hoje vêm de livros. Histórias entendeu? em quadrinhos. Histórias em quadrinhos. Isso. A Marvel está aí para isso, para provar isso. Sim, com certeza. Entendeu? Para quem quer trabalhar com ilustração e quiser começar, você, hoje, olhando um Vanik que hoje tem o quê? 35? Deixa eu perguntar só aí. 41, meu amigo. Então, já tem para baixo, eu tô com 38. O Vanik com 41, você falaria alguma coisa pro Vanik hoje de 21 anos? Falando, Vanik, faz isso diferente. Ou não? Você assim... Ô, Davi, cara, você tem uma coisa que eu não posso me arrepender, é do caminho que eu trilhei. Ah, legal. Porque, assim, principalmente você é um homem casado, assim, eu também sou, e o fato de ter casado, eu creio que começou aí. Eu só fiz o meu primeiro filme depois que eu casei com a ajuda da minha esposa. Então, não, sim, claro, eu acredito que a maturidade, acho que maior, no meu caso, veio depois que eu casei, porque daí eu tinha a minha esposa, porque foi assim, quando a gente tava para se casar, eu tava meio perdido, cara, porque eu queria muito desenhar, só que eu não tinha grana, cara. E sim, apareceu um trabalho aqui, apareceu um trabalho ali, não aparecia trabalho nenhum, assim, forte mesmo, para poder bancar um casamento, cara, sabe? Então, era difícil para mim. Aí surgiu aquela, poxa, eu podia ser um revendedor. Cara, revendedor, né? Aí a minha esposa, a Priscila, falava assim, não, você vai trabalhar com aquilo que você gosta de fazer, com aquilo que você ama fazer. A gente vai dar um jeito, vamos fazer, né? Então, assim, ela foi muito incisiva nessa parte, assim, cara. E quando a gente decidiu que a gente ia casar, que a gente comprou as alianças, aí... vamos dizer assim, que meio que abriu portas, assim, começaram a se abrir portas, assim, sabe? No sentido de... tinha trabalho que eu tinha para receber, começou a receber, trabalho que eu comecei o cara surgiu a ser ilustrador, quero fazer. Então, assim, eu até
até muito legal a trajetória na parte da produção de livros, por exemplo, porque eu comecei a ilustrar livro depois que o Eider Bartz, que era um camarada... que é um camarada que hoje mora em São Paulo, mas ele tinha uma agência de publicidade e ele trabalhava para a editora Alvorada na época, né? E a Alvorada estava começando a produzir livros. E aí ele me achou, e aí eu produzi o primeiro livro com ele, que foi o Tosco. Você conhece o Tosco? Chegou a ler? Não. O Tosco é um livro que foi para 4 estados do Brasil. É um livro que eu ilustrei e, cara, toda vez que eu apresento na escola, você que ilustrou? Então é um livro assim que ficou muito conhecido, assim, sabe? Foi bem bacana. E foi ele que abriu as portas para mim, assim, na editora para poder ilustrar outros livros. E foi bem bacana porque eu comecei a aprender muito com ele. Era um cara muito muito certo e ele me ajudou a desenvolver o meu trabalho como ilustrador, assim, sabe? Ele era muito rigoroso, assim, com o trabalho. E para mim isso alavancou o meu trabalho, sabe? Foi muito bacana mesmo. Então, assim, eu tive essas portas abertas, assim, e nunca faltou nada, sabe, Davi? A gente sabe que no fato de eu ser cristão, eu sempre penso que é Deus quem abre as portas, é Ele que fecha as portas, né? Então, nesse caso, quando a gente decidiu que a gente ia casar, Deus abriu as portas para que a gente realmente trabalhasse com aquilo que a gente gostava, vivesse a nossa vida e começasse a nossa vida de forma, de forma que tivesse mais êxito, vamos dizer assim, sabe? Trabalhar com ilustração. Ah, legal. Entendeu? Mas assim, por exemplo, mas você fez algum curso que você não faria? Ou, por exemplo, a sua formação universitária te ajudou realmente nisso? Porque eu falo assim, para eu me tornar cineasta, eu não precisaria ter feito a minha pós de cinema, mas tudo foram gatilhos que foram se abrindo na minha cabeça. Porque quando eu saí do meu curso de produção multimídia, eu estava procurando uma faculdade de áudio, porque eu sempre tive estúdio. Aí como não tinha uma pós-graduação de áudio, aí eu fiz uma pós-graduação de cinema. E foi aí que me despertou a roteirizar, a escrever e a dirigir. Eu não precisava hoje um cineasta não precisa de uma pós-graduação em cinema, mas para mim foi muito importante eu ter feito aquela pós-graduação para chegar onde eu cheguei e fazer meus filmes. Tá. Você fez algum curso ou você, naquela época eu gostaria de ter feito outro curso além desse, ou não, esse curso não foi legal para mim, só para assim, não sei se para ajudar a mesma pessoa que está começando agora, fala, cara, não sei se eu me fiz entender. Eu entendi. Assim, porque, na verdade, Davi, eu acredito em network. Eu acredito em relacionamentos. Eu acredito que tudo que eu fiz, a pós-graduação que eu fiz, a faculdade que eu fiz, reverbera hoje na minha vida hoje. Porque as pessoas que eu tenho contato, que me solicitam ou que está sempre em torno de mim, de algum momento, está vendo o meu trabalho, são amigos de faculdade, amigos de curso, amigos de pós-graduação. São pessoas que passaram por mim de algum momento. De alguma maneira, essas pessoas passaram por mim. Né? Então, assim, teve uma vez que eu fui fui agora antes do lançamento do Fronteiras, eu fui na rádio, né? Fui 2 vezes na rádio. Uma com o Celito e outra com o Joel. O Joel participou do meu filme Sala Secreta. E aí o que acontece? Cara, foi muito legal porque as pessoas ligavam, estavam ouvindo a rádio e falaram, putz, Vanik conhece o trabalho do Vanik, conhece o livro do Vanik e tal. Tipo, você nem sabe quem é a pessoa. Aí, tipo, uma ou outra lá que falou, eu falei, pô, que legal, né? Uma amiga nossa ligou lá, tal, pô, legal. Assiste, ouve, né? E fala, puxa, aqui na escola ele veio aqui, deu oficina, as crianças gostaram, tal. Então, assim, não sei quem é, cara, mas é o fenômeno cauda longa, né? Você não sabe até onde vai o seu trabalho. Então, para mim, independente do curso, independente se foi bom, o network é mais importante do que o curso em si. Porque as pessoas que você conhece te abrem portas. Lógico. Entendeu? Quanto mais você se relaciona, mais portas se abrem. Então, assim, Salomão diz que você tem que comprar acesso à sabedoria, né? Você venda tudo que tem e compra sabedoria. Então, eu acredito também que a gente possa comprar acesso
para ter o network, para que você possa expandir o seu negócio. Existem negócios que você ainda vai fazer e que vai depender de pessoas que você vai conhecer. Sim. Então, Isso assim, é muito legal, cara. né? Então, assim, para mim, para eu, por exemplo, esse livro aqui tem um pedaço de um professor, porque o professor me auxiliou, né? O professor Giovanni. O professor Giovanni eu o conheci na época da faculdade, numa palestra sobre os indígenas Caduel. Me apaixonei pelo trabalho dele. E eu entrei em contato com ele ao longo do tempo. Então, a gente demorou 5 anos para concretizar o livro. Mas, assim, já o conhecia há 10 anos. Então, entendeu? Então, assim, são coisas que você conecta lá atrás, que você vem trazendo, e, tipo, uma hora você vai conectar com aquela pessoa e faz um trabalho como esse aqui. Legal. Entendeu? Então, assim, eu acredito que os relacionamentos são mais importantes. Mais importantes. Entendi. Vanik, vamos falar agora sobre os seus trabalhos. Fala sobre ele para depois cair no cinema, né? Isso. Entendi. A gente vai fechar com o cinema. Entendi. Pessoal, mas por que você trouxe o ilustrador para aqui? Não é? Vai falar sobre cinema? Você vai ver porque eu quero falar porque eu trouxe ele. O seu primeiro trabalho foi o Fronteira, ou não? Detalhes. Detalhes, desculpa. Isso, Detalhes. Para quem Lançado em 2014. não tem mais para vender hoje, Eu tenho, só tem nas bancas, tem 2 bancas de amigos nossos. aonde? Lá na banca Elite, que fica ali na frente do Pão de Açúcar, na Maracaju. Uhum. E lá na rua de cima, que eu não sei o nome, que é ali perto da sabe o Shopping Marrakech? Tem sei. a banca modular. Lá tem também detalhes lá, que é o nosso primeiro livro. Tá. Antes de nós entrarmos para falar do seu livro, passa seu endereço de Instagram para a galera que quer conhecer o seu trabalho. Tá. E eu sei que você tem outro que é o Supimpa, Do meu estúdio. do seu estúdio. Do meu estúdio. Qual o Instagram deles? Eu vou colocar, tá? Tá. Mas só fala para Então, mim. o meu Instagram é Vanik, Wanick.correia. Aham. É isso mesmo? É Vanik Correia, ponto Correia. É isso, Vanik.correia. Isso. E o do meu estúdio é Supimpa Estúdio. Supimpa Você Estúdio. vai achar. Facinho Beleza. demais. Tá? Beleza. E lá tem um contato, Tem seu contato, telefone, tem tudo lá, né? tem Beleza. tudo. Quem Tem quiser, também então... a loja também, se quiser comprar o livro, eu mando autografado. Ah, legal. Tá? O segundo foi Amor sobre Rodas. Sim. O Fronteira, desculpa, Detalhes. Detalhes. Desculpa, irmão. O Detalhes, quando é que começou? Qual a Você quer história do saber da filme? história? Eu sei porque eu já li, mas eu quero que Aham. você conte pro pessoal. Tá ok. E quando é que foi que você teve essa ideia e por que você teve essa ideia? Na verdade, a ideia nem foi minha. Foi da Pri? Foi da Pri. A Pri é a esposa dele, a Priscila. A Pri teve um sonho. Uhum. Imagina assim, que nós lançamos em 2014 e o sonho veio mais ou menos em 2012, o sonho que ela teve. E foi um sonho que parecia... Sabe aqueles filmes de terror com neve? Neve, casas escuras tal. E ela via a personagem, mas depois se via como a personagem, que é a Lúcia, né? E que significa luz, né? A Lúcia e o Luiz, 2 que significam luzes, né? No meio das trevas. Então é uma história quase que autobiográfica, da onde a gente, vamos dizer assim, nós saímos das trevas e fomos para a luz. Essa é a ideia do livro, né? Então o livro tem essa pegada de como se fosse filme americano. Uhum. Só que assim, como eu falei, cara, como que eu vou adaptar essa história? Como é que eu posso trabalhar essa história mais regional? E aí o que eu fiz? Ao invés de ter neve, muita chuva. Entendeu? Ao invés de ter essas casas americanas, eu levei para o interior do Mato Grosso do Sul. Todos os seus trabalhos... Eu acho legal que todos os seus trabalhos têm a ver com a nossa realidade, com aqui o nosso estado, né, cara? Sim. Bem sim. legal. Então, começou aí, cara. Uhum. Começou aí. Tanto que tem o quebra-torto, a comida, né? Que é o arroz carreteiro de manhã com um ovão frito, né, cara? Então tem o quebra-torto no primeiro livro. Detalhes, tem lá. O avô da Lúcia, ele prepara para ela esse prato típico. Então, assim, aí que acontece? Eu estava terminando a faculdade, era em 2013, minha filha nasceu, a Bia tá ali. A Bia nasceu. E assim, a gente, enquanto cuidava da Bia, eu estava produzindo livro, cara. Tava desenhando. E eu tenho um processo diferente
de desenho. Em cada livro eu faço um processo diferente. Mas depois a gente vai entrar nessa parte. Você não só ilustra, você também cria história. Foi você que, tipo, que roteirizou... Isso, e eu roteirizei porque ela me deu a ideia, ela falou, vamos ilustrar isso. Ela me contou o sonho, entendeu? No sonho, a personagem é tirada de um lugar e ela é forçada a ir para uma outra casa para se casar com um menino lá que foi prometido a ela. E acontece um monte de coisa sinistra no livro, né? E aí eu fui incrementando mais coisas, mas eu peguei a história dela e dei um começo e dei um fim. Só tinha um meio, vamos dizer assim, entendeu? Então eu fui ambientando a personagem e fui aprendendo a fazer quadrinhos fazendo quadrinhos. Ah, legal. Entendeu? Então, foi nesse processo de fazer esse livro. Esse livro tem 246 páginas, cara. É o livro mais longo, né, até agora. É o primeiro e é o mais longo, né? E aí, assim, os outros a gente veio diminuindo. Aí o segundo tem 200 e esse outro tem 144, né? Segundo... O segundo Amor Sobre Rodas e esse o Fronteiras tem 144 páginas, né? Então, assim, no livro tem tudo que, assim, basicamente tudo que ela sonhou, né? Só que eu tive que acrescentar para poder ambientar os personagens num lugar tipo Aquidauana, sabe? Com ponte, com a questão das chuvas, a questão das enchentes, né? Então, eu quis ambientar naquela cidade, né? É tudo ficção ou tem algum ponto de realidade, alguma história que você pegou de alguém que você conhece ou não? É tudo ficção, tudo criado por você? Nesse livro, sim. Nesse legal. livro, totalmente né? Então, assim, quando eu vou pincelar alguma coisa real, está no diálogo, não nas ações. Então vai ter muito diálogo ali que você vai, puxa, esse aqui foi alguém que falou para mim. Então eu pego diálogos assim. Eu faço muito isso nos meus roteiros de filme também. Não, porque eu acho assim que você acaba meio que homenageando algumas pessoas, mesmo que elas não saibam quem são, né? Por exemplo, eu tenho uma frase Aqui no Amor Sobre Rodas, que é uma frase que eu peguei do nosso falecido pastor Mauro, né? Pastor Mauro Clementino tem uma frase que ele falou para Priscila também, uma época, e sobre paternidade, e eu capturei essa frase e coloquei no Amor Sobre Rodas, né? Que é um momento muito crucial em que a gente está falando, nesse livro a gente fala sobre aspectos sobre família, né? Sobre paternidade. Então ele é muito mais família esse livro aí do que o Detalhes, né? Esse livro, O Amor Sobre Rodas, eu estou vendo aqui, tem algumas ilustrações de pontos específicos aqui de Campo Grande. Sim. Ele é ambientalizado em Campo Grande? É ambientado em Campo Grande e na década de 90. Por quê? Eu fui para a década de 90 por causa de alguns elementos que eu queria colocar. Por exemplo, eu coloquei aí a Brinques Diversões, que era um local que a galera jogava fliperama. Hoje ela não existe mais, porque não se tinha essa tecnologia que se tem hoje, né? Não tinha celular para jogar? Não tinha celular para jogar, nem nada, não tinha PlayStation, tinha somente a Brinks Diversões para o cara ir lá e gastar as fichas dele, né? E coloquei a Brinks, que aí os amigos, eles são amigos que eles frequentam a Brinks. E coloquei também a antiga feira, atrás ali da Igreja Universal, sabe? Coloquei ali como é que era aquelas barraquinhas e tal. Então eu vivi muito ali. Eu sempre ia com meus parentes lá, né? Então eu coloquei aquele ambiente, coloquei uma época em que não se tinha celular. Então eles se comunicavam por orelhão, né? Então ele ligava para ela por orelhão, só que ela tinha telefone em casa. Por quê? Os pais são professores, né? Então eles têm um pouco mais de recurso do que a mãe dele. A mãe dele, ela é aposentada, né? Porque ela tem um problema psicológico e ele acaba tendo que trabalhar. Ele é um cara que é um arrimo de família, que ele fala, né? Tanto que ele nem serve o quartel, quem vai servir é um amigo dele e tal. Então, assim, é uma trajetória durante um ano inteiro, são 12 capítulos, cada um num mês, e cada capítulo vai falando a respeito dos relacionamentos, não só deles dois, dos personagens, como de amigos também, sabe? Ah, legal. O Fronteiras, passando por Fronteiras agora, ele conta um pouco mais da época da guerra, né? Da história. Isso. E você teve uma ajuda de um professor que é doutor, né? Que ajudou você, que você falou que conheceu na faculdade. Isso.
Esse Fronteiras foi o livro que você fez mais pesquisas, entrou mais na... Porque o Fronteiras tem muito a ver com a realidade. Sim, Entendeu? ele é uma ficção histórica que a gente vai falar. Ficção histórica por quê? Porque eu coloco um personagem fictício vivendo com personagens que realmente existiram. E vivendo cenários e acontecimentos que realmente existiram, né? Então, assim, eu tive que ler muitos artigos, li livros, né, que falavam sobre a Guerra do Paraguai e li o livro principal que eu li foi o do Visconde Toné, que é o Retirada da Laguna, que é um clássico do Visconde Toné, onde tem essa passagem aqui por essa região de Campo Grande até a fronteira do Paraguai, onde vieram 2.000 soldados para cá e voltaram bem pouco, acho que uns 800 soldados voltaram vivos, né? O restante tudo morreu a bala ou a doença aqui, né? Então, assim, eu vou contar essa trajetória até o momento em que o personagem ele retorna da guerra e ele encontra o José Antônio Pereira, que é um dos nossos fundadores daqui. Massa, muito bom. E ele encontra o José Antônio Pereira e ele tem essa trajetória, assim, ele entra na história de Campo Grande, vamos dizer assim, de forma fictícia, mas ele é um cara que entra, conhece o José Antônio, depois conhece também a tia Eva, né? Eu coloco ela ali na história, e ela acaba sendo, porque pelos livros, né, pelos relatos que eu li, pelas revistas, alguns livros, ela tinha esse dom de curar, ela era parteira, curandeira, né? Então eu acabo colocando ela ali como a parteira dos filhos do Josias, que é o personagem, né? Então eu queria homenagear essas memórias, colocando ali os personagens que fazem jus a Campo Grande, né? O começo da formação de Campo Grande. Voltando um pouquinho ao Amor sobre Rodas, quando que você fez isso? Esse foi lançado em 2019. 2019 e esse foi nesse ano. Esse ano, 2023. 2023. Isso. Esses 3 livros, Detalhes, Amor sobre Rodas e Fronteiras Mestiças, foram todos com a ajuda do município. De financiamento. Financiamento. O Amor sobre Rodas e o Detalhes foi financiamento do município, né? Fundo Municipal de Cultura. FEMIC? FEMIC. Uhum. E o Detalhes a gente entrou... e o Fronteiras a gente entrou no FIC, né? Fundo de Investimento Cultural do Estado, que foi, depois da pandemia, foi o primeiro que... Na verdade, acho que durante a pandemia que abriu o edital, tanto que demorou um tempo para ele ser aprovado. Se não me engano, acho que de 2019, olha só, 2019 é o edital, aí a gente escreveu em 2019, aí ele parou em 2020 por causa da pandemia, 2021 voltou e só saiu o recurso em 2021 para 2022. Aí eu tive 2022 inteiro para produzir, né? Não, saiu o recurso em 2021, aí comecei a produzir, e aí fiquei 2022 inteiro, aí pedi prorrogação para poder entregar em 2023. Quando a gente participa desses editais, eu falo porque eu também já participei, fiz 2 filmes assim. Tem umas contrapartidas, né? Sim. Esses livros, eles pediram algum... eu quero... Vamos lá, 50 cópias para distribuir para as escolas. Tem, porque assim, na verdade, já está estipulado lá no edital que você precisa dar 10% da produção do livro, né? Legal. Aí você, para quê? Para que eles distribuam lá para autoridades, distribuem em escolas e tudo mais. E no caso do Fronteiras, eu coloquei não só a distribuição para o contrapartida, mas também distribuir para professores do município, né? Então, assim, alguns palestras professores... não teve contrapartida, tem que dar palestra. Oficina. Eu coloquei oficina de desenho, oficina de ilustração e produção de quadrinhos também como a contrapartida, né? Mas queira ou não, cara, se existe uma coisa que meio que complica no edital, é porque eu não produzo os meus livros antes. Eu produzo durante, então para mim complica muito, porque eu tenho que correr muito atrás, correr pra caramba para poder produzir o livro. Agora, se eu tivesse o livro já pronto e entrasse no edital, eu tinha tempo de tanto imprimir o livro, quanto fazer as palestras e ter tempo de fazer um seminário grande e depois fazer a parte
da contabilidade do projeto com mais tempo, com mais respiro, entendeu? Então eu creio que assim, no meu caso, eu ainda vou evoluir nisso, no sentido de produzir o livro antes, depois entrar no edital, e aí depois fazer as coisas com mais tempo, vamos dizer assim, as coisas que estão fora do livro, que são as oficinas. Para quem quer hoje fazer, quer escrever um livro, quer ilustrar, quer lançar o livro, teria condições de fazer sem edital ou é muito difícil sem edital? Cara, hoje, Sem financiamento público. Financiamento tem para todo lado, né? Nós temos o financiamento coletivo, que tem lá o Catarse, por exemplo, Vaquinha, tem esses lugares em que você coloca a sua... tem essa ideia aqui, comecei a produzir essas páginas, vocês podem financiar? Aí você vai fazendo, dá um jeito lá de alguém financiar para você. Talvez você consiga, talvez não. Aí tem, por exemplo, financiamento privado, de você ir atrás de uma empresa. Tem um trabalho Editora, assim. alguma editora, alguma Não, coisa? até empresa privada mesmo, cara. Tem um amigo nosso que ele lançou há um tempo atrás, lançou um material bem pantaneiro, assim, o Assir Alves, ele lançou O Jeito Bagual, uma história em quadrinho, contando os causos pantaneiros, assim, os peão mesmo, assim, de fazenda, né? Então ele fez uma revistona, aí pegou patrocínio com a Socópia e tudo mais, aí ele imprimiu e colocava para vender lá nas Socópias mesmo. Então, assim, quem quer, mano, dá um jeito, cara. Jeito, né? Entendeu? Quem não quer, dá uma desculpa. Eu sempre Entendeu? falo isso. Então, assim, no caso de um iniciante em histórias em quadrinhos, como foi o meu caso, eu vou dizer assim que eu tive muita sorte de encarar e terminar. Porque assim, imagina, eu entrei no edital, eu nunca tinha feito uma história em quadrinho inteira. Imagina 245 páginas, cara. E com prazo. E com prazo, É um prazo ano- de um 6 ano- meses, e eu aumentei para 1 ano de prazo. Então eu fiquei 1 ano para produzir 246 páginas, ajudar a minha esposa a cuidar da minha filha recém-nascida, fora os trabalhos de ilustração que eu tinha, cara. Então assim, o tempo todo trabalhando. Hoje tem aquela questão a Amazon hoje ajuda bastante, né? Não sei como é que funciona você... A questão de vendas, financeiras não financiam, Não, né? porque assim, cara, vamos dizer assim que essas empresas, elas vão sempre morder alguma coisa. Então elas não vão te ajudar. Você vai pagar para você colocar o Nada de graça, seu material lá, e aí você vai perder uma porcentagem do livro, normal. Isso vai colocar numa livraria, a mesma coisa. Porém, o que eles estão vendendo? Visibilidade. Entendeu? A vitrine da Amazon é mundial, vamos dizer assim, né? Mas assim, em território nacional, cara, se clicar lá, escrever Vanik dentro da Amazon, por exemplo, ou Detalhes, ou Amor Sobre Rodas, você vai achar. Não é o meu caso. Não é o seu caso. Não é o meu caso, porque não tem nada meu lá na E Amazon. você não pensa em colocar. Cara, eu no momento eu não tenho essa pretensão, não. Tá. Quem quiser adquirir Amor Sobre Rodas e Fronteiras Mestiças, porque o Detalhes só naquelas bancas da... Eu não vou ter mais agora. Eu pretendo pro ano que vem. O Detalhes, né? O Detalhes, eu Mas pretendo fazer uma nova edição pro ano que vem. Mas e o Amor Sobre Rodas e Fronteiras Mestiças? Quem Aí quiser- a gente consegue, tanto nessas bancas, como também no site fronteirasmesticas.com.br. E o Amor Sobre Rodas, só falando com você no seu Instagram, que... Como é Os que- dois livros estão lá, Ah, no tá. site. Os dois livros estão lá no site. Ah, legal. Entendeu? Então a gente colocou lá a nossa lojinha e tá lá. Ah, legal. Entendeu? Vanik, Vamos vamos lá. entrar no outro assunto? Vamos falar de cinema. Sim. Que quadrinho tem a ver com cinema, né? Eu vejo assim, num processo cinematográfico de criação, tem a figura do storyboard. Não sei se você já ouviu falar. Sim. Que ajuda muito para quem tem condição de fazer. Eu nunca tive condição de fazer, porque também você tem que realmente contratar um ilustrador, que você vai lá no local, ele desenha o local, com personagem, no enquadramento que você quer, entendeu? E faz todo o enquadramento. Vai o texto, os quadrinhos, e depois, quando se for filmar, vai estar tudo mais fácil. É só olhar o storyboard e filmar do jeito que está lá. Entendeu? Você alguém já pediu para você fazer isso? Você conhece esse braço do ilustrador no storyboard de cinema? Ou... Porque assim, cara, eu trabalho para publicidade também, né?
E vai fazer um quê? Um ano que eu não faço um storyboard mesmo para cinema. Mas eu já fiz bastante storyboard para propaganda, né? Para propaganda eu já legal. fiz. Já ilustrei, por exemplo, pro Lisver, por exemplo. O Lisver me contratou. É Ulisver ou Lisver? Eu chamo ele de Lisver. Eu chamo ele de Ulisver. Na verdade, assim. E ele vai lançar um filme. Vai. Tá fazendo. Tá. E o Lisver. Quando você lançar, queremos você aqui para te falar um pouco do seu filme. Ele fez um filme, o primeiro dele, muito bom. Sim, Ele As Aventuras de Joaquim. Isso. Ele ganhou A gente foi no cinema E assistir. ganhou diversos festivais. Ele está Aham. representando o cinema sul-mato-grossense muito bem. Parabéns. Viu? Hoje o menino que fez o Joaquim tá enorme, né, cara? Coisa louca isso, né? Não, assim, E o massa dele, que ele disponibilizou, não sei se está ainda no YouTube. Eu Tava, acho que mas deve estar. tava. Para quem quiser assistir de o graça. Lisver, cara, eu estudei com ele e a Priscila também estudou com ele. Foi bem legal, tipo assim, a gente ainda tem esse contato desde a época da escola primária, sabe? Ah, legal. Bacana. Bem bacana. Então, assim, eu ilustrei pro Lisver, cara. Eu creio que foi o storyboard do material dele, mas teve também algumas cenas que ele colocou no filme dele, que ele me contratou para poder ilustrar. Eu já ilustrei para agência de publicidade, esses filmes que eles fazem aqui na cidade, legal. entendeu? Então eu entendo como é que funciona essa questão de enquadramento, por conta não só dos quadrinhos, mas também por conta de estudar sobre storyboard, né, cara? Então eu fui aprender a fazer essa questão de aprender a fazer storyboard por causa dos quadrinhos e vice-versa, né? Aprender os enquadramentos. Ah, legal. Nick, agora que eu sou pai, eu tenho 2 filhos, eu assisto muito desenho. Muito, todo dia desenho, entendeu? Primeiro as crianças, depois eu. E eu vejo uma galera produzindo um material, às vezes de qualidade, às vezes não, mas o público é enorme. No YouTube, por exemplo. Tem um desenho que eu vejo assim que é uma febre, The Billions. Eu acho que você não assiste, nunca viu, porque a Bia também não tem. Você não conhece, né, Bia? Bia não conhece. Porque é bem bacana mesmo, tá? E tem bilhões assim de visualização. E assim, no começo eram umas ilustrações meio Tosquinha. entendeu? Tem uns desenhos com ilustração tosca, mas o meu filho fica encantado e dá view, e dá dinheiro. Você não pensa um dia entrar nessa área de ilustração, já que o Photoshop faz animação, você não pensa em animar os seus livros para criar história, para entrar nessa área audiovisual, ou fala, não, Davi, eu quero só mexer com livro, assim, entendeu? Porque seria interessante. Entendeu? Eu, como um cineasta iniciante, te animar, depois vir aqui dublar, entendeu? Tá ligado? Sei lá, e criar um projeto audiovisual. Cara, o Davi, essa parada da animação, ela sempre me perseguiu, né? Tanto quando eu fui lá para São Paulo fazer o curso de animação, eu fiz o curso numa escola que trabalhou para Disney, já tinha trabalhado para Disney, a escola. Já tinha feito Asterix e os Vikings, por exemplo. Os animadores de lá tinham trabalhado na época no Asterix e os Vikings, né? Que é muito legal o desenho. E eu falei que sempre fiquei encantado com animação, né, cara? Eu sou da época do He-Man, She-Ra, né? Sou da época dessa parada aí da turma da Xuxa lá. E eu fiz animação publicitária. Tenho vontade de fazer animação, sim. Tanto que tem uns programas de animação que agora facilitam nossa vida pra caramba. E o Photoshop, ele me ajudou, por exemplo, assim, a questão de... o fato das layers ser muito mais fácil de você animar ali também, sabe? Animação 2D. Eu não entendo, desculpa te interromper. Eu mexo com Photoshop, mas de uma maneira bem básica. Sim. Pego uma foto, recorto, Sim. entendeu? Faço uma cor ali bem básica, entendeu? Faço uma logomarca, não. Escrever um texto, uma logomarca, uma coisa assim, não sei como é que faz. Bem básico. Nada como você faz, é bem basiquinho. Eu não sabia que no Photoshop poderia fazer esse tipo de Tem trabalho. a timeline lá. Você consegue editar no Photoshop. Nunca tentei. Tanto que quando alguns vídeos que a gente gravava em casa, para poder soltar no YouTube na época da pandemia, a gente editava no Photoshop, cara. Eu e a Priscila, a gente aprendeu a editar no Photoshop, porque como a gente dominava o Photoshop,
a gente não queria entrar, por exemplo, num Premiere da vida. Então a gente já pagava o Photoshop, a gente não era pirata, né? Então, a gente já pagava o Photoshop. Então eu falei, cara, vamos usar o que a gente tem na mão, né? Então a gente usava o Photoshop e aprendemos muita coisa a mexer no Photoshop. Tá. Voltando lá. E aí? Então, aí, por exemplo, animação, cara, eu ainda quero entrar na questão de fazer animação, sim. É que hoje eu tô nas histórias em quadrinhos, né, cara? Eu produzo histórias em quadrinhos para empresa, para político. Então, eu trabalho com esse editorial e é uma coisa que eu gosto pra caramba de fazer. Demanda tem bastante para você. Demanda sempre tem. Mas, por exemplo, o que eu penso que a animação tem que ser para mim? Eu tenho que pegar uma grana e parar uns 6 meses para produzir um material. Aí sim eu vou com força para fazer um material desse. Mas, por exemplo, nesse momento eu tenho que correr o meu trecho. Eu quero fazer a minha parte, que é aquilo que eu gosto, que eu estou fervendo hoje, que é a produção de histórias em quadrinhos. E que tá pagando as contas. Paga as minhas contas. Então assim, hoje, por exemplo, eu trabalho com a parte de editorial, a parte de publicitária quando aparece e trabalho com mídia social, né, cara? Eu faço arte para mídia social, trabalho com empresas, eu produzo arte para essas empresas, né? Então eu gosto também, cara. Então não tem como eu fugir da arte. Eu gosto de produzir essas coisas, mesmo sendo na tecnologia ou também na parte do impresso. Eu gosto das duas coisas. Eu tô nesse momento, entendeu? Mas assim, a animação me persegue. Eu gosto pra caramba de animação, cara. Pensa em produzir uma animação dos seus livros, cara, ia ficar bem bacana futuramente. Não sei se você tá em Você sabe processo sabe que dá para produzir animação somente com as imagens que eu tenho no livro. Não precisa nem fazer um pose a pose. Eu posso recortar o personagem e conseguir... Tipo assim, existem inúmeras maneiras de fazer uma animação. Então eu posso recortar meus personagens e colocar eles no cenário, posso movimentar as pernas deles. Cara, existe... Quando você quiser fazer isso, eu arranjo os atores lá do Adote, entendeu? Fazer as vozes. Fazer as vozes, as músicas aqui. O meu estúdio vai estar sempre de portas abertas, porque eu gostaria mesmo de poder assistir isso aí. E eu acho que você tem muito talento. Eu estava vendo hoje o Instagram da sua empresa, Supimpa. Mano, é muito bom os seus desenhos. Valeu. Muito bom mesmo. Supimpa, é só Supimpa, ela pode escrever Supimpa. Supimpa Estúdio. Vejam esse Instagram, é muito bom. Quando eu fui na sua casa para te fazer aquela filmagem lá, eu vi que você desenhou algumas coisas em fotos reais. Sim. Fotos reais, e você Sim. fez a colorização certinha e realmente parecia que ali foi uma foto, não foi um desenho, cara. Sim. Então, cara, Dentro do Photoshop. dentro do Photoshop. Talento Você tem. Eu creio que se você fizer uma animação de um desenho, sei lá, 1 minuto de um episódio, entendeu? Colocar no YouTube, pode... Você sabe que essa questão da... Porque eu vejo que você tem muito talento. A animação, cara, Uhum. a animação é uma parada que você leva muito tempo pra fazer, você sabe, né, cara? Eu fiquei... eu li um tempo atrás, na verdade há muito tempo atrás, que a renderização do Shrek 1, cara, durava meses. Sim. E com computadores... Tudo bem, a tecnologia aumentou muito. Mudou. Mas o Shrek 1, cara, durava meses só a renderização, cara. Sim. Entendeu? E é isso aí. Cara, mas assim, sei lá, eu sempre quando eu tiver, eu vou falar isso pra você. Um dia que você quiser fazer, precisar de ator, precisar de vozes, precisar de vir aqui gravar áudio aqui, a gente faz, mano, porque eu acho que vai ficar... Cara, eu tô assim, na verdade, eu tenho que pensar num material que seja mais voltado pro público infantil, tá ligado? Então, assim, por quê? Porque atingir esse público do jeito que a gente precisa atingir, de elevar padrões, de trazer valores, para mim é muito mais importante do que trabalhar com esse público aqui, que é um público mais jovem para adulto, né? Então eu acredito que se eu fosse mexer hoje, vamos fazer uma produção, eu iria para o público infantil, né? Eu iria trabalhar com o público infantil, trazer esses elementos para o público infantil. Esse público infantil eu vejo que tem... questão de YouTube, tá? Vindo Sim. visualização, e hoje YouTube paga por visualização. Cara, tem muita oportunidade. Se fizer uma coisa com qualidade. Porque
Lógico, coisas sem qualidade já tem gerado muito lucro. E eu hoje, como eu sou um expert em desenho animado, porque eu assisto com meus filhos, porque eu também não quero que eles assistam coisas que não condiz com as nossas crenças, Sim. né? Acho que você também, quando a Bia era menor, você tinha Sim. essa preocupação. E hoje eu tenho muito. Os meus filhos dificilmente eles assistem desenhos sozinhos. Sim. Ou eu ou a minha esposa. Depois que a gente assiste todos os episódios, não. Legal. Tá, pode repetir. Pode repetir. E criança repete demais, mano. Repete, A Bia. A Bia repete O bastante. meu filho, ele assiste o mesmo desenho todos os dias, várias vezes por dia. Entendeu? Isso é legal. Sim, até decorar as falas. Nossa, sabe tudo. Tá As ligado. danças, tudo. Eu acho muito, Tô ligado. muito legal, mano. Pô, tem café aqui, cara? Tem café, eu fiz pra você, Tem mais mano. café aqui pra não dormir. Eu sempre, né? Tá quase na hora de dormir já. Eu durmo Dorme cedo? Eu também durmo cedo. Eu durmo cedo. Vem cá, pra terminar. Fala. É, Esse pra terminar tá 10 minutos já. Né? é assim, sempre tem. Seu processo criativo, como que funciona? Cada livro eu fui aprendendo como seria o meu processo ideal da produção de uma história em quadrinhos, né? Então, assim, o primeiro, por exemplo, o primeiro livro eu peguei uma página A4, dividi ela ao meio e fiz assim, página 1, página 2. Né? E fui rabiscando. E depois que eu produzi todas as páginas, eu vim fazendo os diálogos em cima delas. Porém, Mas os diálogos já estavam na sua cabeça quando você fazia. cara, muitas vezes o diálogo vem, outras vezes o diálogo é produzido durante a imagem. Então, assim, dessa forma. Aí, por exemplo, no primeiro livro, eu tinha tanto essas imagens prontas ali, e também peguei um outro calhamaço de papel e fui escrevendo as cenas. Fui descrevendo as cenas e com alguns diálogos. Então, depois fui intercalando. Nas páginas, fui colocando lá os balões de fala. No processo do Amor sobre Rodas, eu escrevi o texto, digitei o texto, imprimi o texto, e ele era para ter 70 páginas, esse livro. Inicialmente ele tinha 70 páginas. Só de texto. Não. Ah, tá. Páginas. Ele tinha 70 páginas, só tinha isso. E aí do lado da página, eu fiz o storyboard. Fui fazendo o storyboard de cada página. Fui fazendo. Aí chegou um momento, cara, quando eu terminei o storyboard das 70 páginas, eu comecei a encher a linguiça, vamos dizer assim, que aí, por exemplo, é um treinamento que você faz. Você faz o miolo, aí você vai e faz o começo, aí depois você faz o fim. Então, assim, isso é um treinamento, não um treinamento, é um exercício. Ah, tá. É uma técnica de história em quadrinhos em que você acrescenta tanto no começo quanto no final. Tá? E durante a produção da arte final, isso eu estou no rabisco, tá? Quando eu vou fazer a arte final mesmo, que é a tinta preta, tal. Mas isso aí, desculpa, esse rabisco, esse início é no papel? No papel, eu fiz no papel, tá, fiz no papel. beleza. Porque daí eu vou rabiscando e tenho mais liberdade de fazer o desenho no papel, rabiscando ali, né? Então o que acontece? Eu fiz no papel e depois eu fui acrescentando pedaços que faltavam. Cara, aqui não está coerente, então eu preciso de mais 2 páginas aqui. Aqui eu preciso de um silêncio. Eu aprendi isso recentemente não, faz alguns anos, na verdade, que eu aprendi sobre os silêncios durante as páginas de quadrinho. Porque às vezes tem muito diálogo, tem acontecendo muitas coisas e não tem o respiro. Porque na música a gente tem os intervalos. E quando você está lendo um livro que ele está muito acelerado, você está parecendo o Michael Bay, né, cara, no Transformer. Não tem respiro, mano. Não tem respiro, não tem informação. E aí os japoneses fazem isso no mangá e no anime deles. Então, naquele momento que só está tocando a música e o pássaro voando. Só isso está acontecendo. E o céu, e a nuvem. Então, eu comecei a acrescentar isso. Se você for olhar o livro, tem um momento que está só o pássaro voando. Tem uma tira e tem os pássaros voando ali. Tem um momento que está uma tira e tem umas borboletas. Então, são os respiros, cara. São os silêncios. Para dar aquela quebrada na narrativa. Entendeu? Então, eu comecei a aprender e colocar em prática no Amor sobre Rodas. E aí, quando você chega no Fronteiras, aí o negócio chega mesmo. Por quê? Eu gastei páginas sem nenhum texto.
Gastei páginas ali sem texto algum. Para ter aquela coisa do marasmo da fazenda. Para ter aquela coisa do... Cara, não tem internet, mano. O negócio é devagar mesmo. Você demora meses para chegar em tal lugar. Então eu fui fazendo de uma maneira para você se sentir naquele tempo. Entendeu? Então, assim, a narrativa... Trazer o leitor realmente para dentro do livro. E aí, por exemplo, na narrativa, por exemplo, deixa eu pegar aqui, eu gosto da questão de quando eu comecei a fazer o texto, e aí, por exemplo, aqui assim, ó, como é que o personagem fala? Ele fala assim, ó, não sei como que fiquei vivo, mas acordei descalço no meio dos corpos e dos urubu. Entendeu? Então, assim, é um dialeto, cara, que é mais difícil para ler ainda, né? Aí, ruim foi olhar para trás e se despedir de uns bravos companheiros. Eu não queria mais lutar na maldita guerra. Fui-me embora tentar o caminho de casa. E aí tem o silêncio, ó, né? Tem o silêncio, que são as aves voando, aí tem os passarinhos. E tem muita questão de música também aqui, que é a música dos passarinhos. Então... ele aprende a assoviar como passarinho. Cara, mas assim, peraí, mas não tem som os quadrinhos, mas tem notas musicais. Então você associa o som, aí tipo, o passarinho cantou, aí ele repete. Aí você associou o signo, né? E depois ele ensina para Joana. Então depois tem um reencontro depois, que existem esses símbolos que, peraí, ela reencontra ele por meio desse símbolo, que é o assovio. Então eu vou colocando sinestesia, vamos dizer assim, na história, que é, cara, você sabe o som que tem um assovio, sabe o som que tem um passarinho, então você está ouvindo dentro da sua cabeça, mesmo sem ouvir. Você está lendo um signo e ouvindo dentro da sua cabeça. Então é um dispositivo. É um exercício. É isso aí. E tem livros que o próprio autor... ele coloca um negócio de QR Code assim, né? Você coloca no celular... para você ouvir. Pra você ouvir, né? É bacana. Bonique, obrigado, mano. Muito bom. Valeu, obrigado a você pelo convite, cara. Putz, eu devia ter trazido a Priscila, mano. Mas, cara, ela tá trampando, tá estudando, mano. É? Eu falei pra ela vir, né? Ela falou, não, leva a Bia, fica lá com a Bia e tal, e eu vou estudar. Ela tá estudando. Então, assim... mas vamos fazer uma outra oportunidade aí, botar as mulheres para conversar aí, né? Tem algum projeto que você está em andamento que você pode falar? Posso, cara. Posso falar dos meus projetos. Você tem mais 2 minutos. 2 minutos? É. Cara, eu tô estudando agora sobre Alzheimer, sobre velhice, viuvez. Eu tenho uma personagem vovó aí no Amor Sobre Rodas, que eu vou aproveitar ela para fazer um outro livro que eu vou falar sobre essa fase da vida, como se fosse uma carta para o futuro, sabe? Então eu estou estudando essa possibilidade de produzir um livro para esse público-alvo, vamos dizer assim. Não que só eles vão ler, né? Mas eu quero muito falar sobre essa parte que muitas vezes é esquecida, muitas vezes é relegada fica aí no seu canto, né? Os vovós, os velhinhos, né? Mas eu tenho outros projetos, outros livros também na esteira de produção, né? Mas por enquanto mesmo, eu vou trabalhar os meus livros agora que estão impressos aí, que estão aí, tem muito para vender ainda. Que bom, mano. Monique, obrigado. Obrigadão, querido. Cara, muito bom. Muito bom. Galera, espero que você tenha gostado desse podcast. Aprendi um pouco com a experiência do Monique, tá? Quem precisar fazer algum trabalho com ele, você sabe já o contato dele no Instagram. Entre em contato com ele, fala com ele, beleza? Ele é muito bom, não é só porque é meu amigo não. A gente já se conhece aqui 10 anos, 15 anos? Tem um tempão que a gente se conhece, entendeu? E eu sei da qualidade. Olha o Instagram dele lá do Supimpa, lá do estúdio dele, você vai se surpreender com as imagens, beleza? Forte abraço, muito obrigado. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no